Muito bem, meus caros, muito bem. Muito bom dia. Eu espero que vocês estejam todos aí ótimos, né? Animados, lendo muito, escrevendo muito, né? Bom, eu ontem não preciso dizer que eu não consegui gravar o áudio, né? Mas hoje estamos aqui de volta, graças a Deus, né? Bom, eu comentava outro dia aqui com vocês, né? A respeito de como o escritor particulariza os fatos para criar literatura, não é? Não é mesmo? Estou me referindo aí ao meu áudio do dia 22 de maio, não é? Bom, e de fato, quer dizer, o escritor ele abstrai da sua experiência um elemento ou vários elementos, né, que não são universais, não são públicos. Né? Quer dizer, no caso do exemplo que eu uso lá no áudio do dia 22 de maio, quer dizer, o encontro com aquele homem na rua não é um encontro universal, né? Quer dizer, não ocorreu com todos os homens, não é comum a todas as pessoas, mas é um elemento privado, particular. Né? Então, o escritor, o que ele faz? Bom, ele seleciona, né, dentre todas as experiências que ele tem, dentre tudo que ele vive, né, e de tudo que ele vê, né, os outros viverem, ele seleciona o que está por diferentes motivos, aí, por diferentes razões, o que está de acordo com a sua sensibilidade, de acordo com o seu interesse. Né? E estrutura esses elementos que ele selecionou em uma sintaxe. Né? Quer dizer, uma sintaxe que não é aqui, eu não estou me referindo à sintaxe que a gente estuda em gramática, tá? Não. Eu estou usando a palavra sintaxe num significado de uma forma maior, expressando uma disposição, uma distribuição harmoniosa, um ordenamento harmonioso desses elementos que o escritor seleciona e organiza na sua história, no seu poema ou no seu ensaio. Ah? Quer dizer, o escritor adiciona esses elementos que ele separou da realidade, ele adiciona esses elementos à sua imaginação, né? A tudo o que ele já viveu e observou. E forma com tudo isso, né, e com a própria experiência que ele tem no uso da linguagem, forma com tudo isso uma estrutura nova. Né? Um texto que é a sua expressão poética, a sua expressão estética. Né? Bom, mas vejam só uma coisa interessante. Né? Na verdade, interessantíssima. Né? Quer dizer, isso que acontece nesse processo. Pensem no seguinte. Que palavras o escritor usa nesse trabalho? É? Bom, são palavras especiais? São palavras aí que não constam do dicionário? Né? Não. Quer dizer, são as mesmas palavras de sempre. Né? As mesmas palavras do conjunto básico de palavras que todos os escritores sempre usaram e continuam usando. Né? Mas com essas palavras que parecem aí desgastadas, né? Para quem não sabe escrever, ou para quem precisa de uma desculpa para não escrever, né? Essas palavras velhas, né, são elas. Né? Quer dizer, é com elas que o escritor cria. É com elas que o escritor aí simboliza, né?
digamos que se é isso mesmo, simboliza as suas intuições, né? As suas ideias novas, as suas ideias inesperadas, as suas ideias muitas vezes surpreendentes, né? Quer dizer, é claro, né? É claro que o ideal seria que nós tivéssemos sempre palavras novas, né? Para simbolizar, para revelar as nossas novas intuições, né? É claro, isso seria o ideal, né? Bom, e alguns escritores até tentam fazer isso, né? Criando aí uma infinidade de neologismos, né? Mas vejam que esse exercício nem sempre é feliz, né? E os escritores também nem sempre são felizes nos seus achados, nas suas, nas suas invenções, né? E não podemos esquecer também que, né, quando você enche o texto com neologismos, bom, você fatalmente também afasta do seu texto os leitores menos dispostos a esse duplo esforço, né? A esse duplo trabalho, né? Quer dizer, o de ler e, além de ler, ter também de decifrar o que você está dizendo, né? Bom, mas vamos voltar aqui à ideia anterior, né? Vamos voltar a essa mágica, a essa habilidade incrível que certos escritores demonstram, né? Para, para ir expressar, para criar ideias, para criar símbolos novos com palavras velhas, com palavras usadas, né? Então é como se o instrumento de trabalho do escritor sempre oferecesse a ele algum tipo de resistência, né? Quer dizer, é como se as palavras, cada vez que o escritor começasse a escrever, é como se as palavras falassem, pô, né? Deixa a gente em paz, deixa a gente continuar expressando aí os lugares comuns, né? Os chavões que nós já estamos aí acostumadas a expressar, pô, não é? Mas o escritor insiste, né? O escritor avança sobre essas palavras velhas, né, rebeldes, teimosas, e impõe a sua vontade, né? Bom, e ele pode sair dessa luta aí mais ou menos vitorioso, né? Depende de uma série de fatores, né? Mas vejam que essa luta com as palavras, ela não é própria só do escritor, né? Ou do poeta, ou do cronista, ou do ensaísta, né? Não, quer dizer, pensem um pouco. Quer dizer, os matemáticos, os físicos, os biólogos, os filósofos, né? Os juristas, os gramáticos, né? Todos eles, todos eles, quando vão aí compor os seus discursos, quando vão é, compor as suas teorias, quando vão expressar as suas ideias, né? Todos eles precisam submeter as palavras, né? Ainda que os discursos deles não sejam discursos aí poéticos, né? Apesar de muitas vezes eles trabalharem com temas extremamente abstratos, né? Quer dizer, mas na verdade, os cientistas lutam para que as palavras não se transformem em poesia, né? Por quê? Porque isso tornaria as suas descobertas, né? Tornaria os seus raciocínios lógicos, raciocínios exclusivamente subjetivos, né? E não é isso que eles querem, né? Não é isso que eles buscam. Quer dizer, mas os escritores fazem exatamente o contrário, né? Quer dizer, os escritores eles se defendem dos conceitos que a linguagem já cristalizou, né? Exatamente para quê? Para personalizar os seus textos, né? Para particularizar as suas experiências.
Bom, mas eu fico aqui falando, né, em termos gerais, né, e talvez falando assim não fique claro o que significa criar símbolos novos com palavras velhas. Né? Bom, e a verdade é que isso parece que é um segredo inalcançável, né? Quer dizer, ou pode parecer aí um exercício assim dificílimo, né? Quer dizer, uma tarefa como aquelas que a gente ouvia, né? Quando contavam para nós os contos de fada, né? As histórias da carochinha, né? Em que o herói precisa aí penetrar, né, no fundo do oceano escuro, vencer o monstro que habita lá nas profundezas, arrancar do centro do coração do monstro a chave do baú maravilhoso, né? Descobrir onde o baú está escondido, abrir o baú, tirar de lá aquela vela que jamais se apaga, né? E então levar a vela sem apagar até a feiticeira, né? Para que, enfim, ele consiga livrar a sua amada, né? Daquele nefasto encantamento. Né? Mas não é assim tão complicado. Né? Então, para mostrar que não é complicado, né? Vamos pensar num exemplo. Né? Vamos pensar numa metáfora muito simples, não é? Mas muito expressiva do nosso velho Machado de Assis. Tá? Então, lá no romance Helena, né, tem lá uma cena em que o personagem Estácio observa a chuva. Né? Bom, e o que o Machado escreve? O Machado diz assim: de pé, encostado a uma das vidraças da sala de visitas, via cair as grossas toalhas de água. É? Bom, metáfora simples, não é mesmo? Simples, mas perfeita. É? Quer dizer, é muito melhor dizer assim do que dizer, do que repetir que a chuva era intensa, não é forte, abundante, ou caía em blocos, ou jorrava. Não, nada disso, nada disso. Né? Bastou para o Machado dizer grossas toalhas, né? Grossas toalhas. E nós já temos então a visão, já temos a ideia completa da chuvarada, né? De quão pesada é a chuva. Né? É grande Machado. Né? Mas mais um exemplo. Né? Vejam o que o Machado faz no romance Memorial de Aires. Né? Então tem lá um trecho em que ele diz assim: estava em casa dela, onde a irmã escurecia tudo com a sua viuvez recente. Puxa vida, hein? Muito boa essa metáfora verbal, não é mesmo? Quer dizer, vejam como o Machado passa a ideia do luto, né? A imagem do vestido negro da viúva, ele transfere isso para todo o ambiente. Quer dizer, a viuvez enegrecia, escurecia tudo. Né? A viuvez lança todo o ambiente na tristeza, tira o brilho de tudo, faz com que a casa inteira se submeta, né, a essa noite interior que a viúva experimenta no seu sofrimento. Né? Quer dizer, a irmã escurecia tudo com a sua viuvez recente. Bom, e aí? E aí? E o verbo escurecer, por acaso, é algum verbo novo? Não. Né? Quer dizer, toalhas é um substantivo novo? Não, não. Todas palavras velhas, bem velhas, né? Mas que podem expressar ideias novas. Né? Da forma como o Machado utilizou essas palavras, o que elas fizeram?
elas ampliaram o poder da linguagem, né? E também ampliaram e também reeducaram a nossa sensibilidade, né? Quer dizer, elas nos fazem ver a realidade de uma nova maneira. Então vejam, é possível, com palavras velhas, você recriar a expressividade da linguagem, né? E renovar o pensamento, né? E isso, meus caros, isso enriquece o mundo, enriquece o mundo, né? Quer dizer, esse é o trabalho do escritor. Ele enriquece o mundo adicionando valor estético, né? Adicionando beleza ao existente, ao que nós já cansamos de ver, né? Mas que, graças ao texto do escritor, nós podemos começar a ver de uma forma nova, né? Quer dizer, o processo por meio do qual o escritor faz isso, né, é aparentemente simples, né? Quer dizer, ele precisa só fazer o inverso do que todo mundo faz, né? E o que é que todo mundo faz? Bom, todo mundo está sempre ajustando os próprios pensamentos, a própria consciência, né, aos objetos externos, à realidade, né? Mas o escritor, o artista, ele faz exatamente o oposto. O artista obriga os objetos externos, obriga a realidade a se ajustar aos seus pensamentos. Então, assim, a realidade é que precisa concordar com o que ele vê, com o que ele sente, com o que ele experimenta, né? E por que isso? Porque a verdade do escritor não é lógica, né? O escritor não é um cientista. A verdade do escritor é estética, né? Quer dizer, com os elementos reais que ele selecionou, que ele particulariza, o escritor inventa um mundo irreal, né? Ou não, né? Ou, 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 ou até melhor, né? Quer dizer, ele cria um mundo cuja realidade é realçada ao extremo pela nova linguagem. Quer dizer, usando um mínimo de realidade, ele cria um máximo de fantasia. Ou usando um mínimo de realidade, ele cria um máximo de realidade. Então vejam, quer dizer, pensando em tudo isso, eu me lembro aí do que dizia o Ortega y Gasset, né? O Ortega dizia que o homem está condenado a ser romancista, né? Bom, e talvez ele esteja certo, né? Talvez ele esteja certo, porque no esforço de entender a realidade, o que a gente faz? A gente acaba imaginando a realidade, não é mesmo? Todo mundo faz isso, né? Ainda que não seja todo mundo que consiga passar o resultado desse exercício para o papel, né? Mas, de qualquer forma, quer dizer, a literatura é isso, né? É partir dos fatos para criar metáforas, né? E com essas metáforas, entender melhor ou entender plenamente os próprios fatos. Quer dizer, você passa a ver, por meio das metáforas, o que os fatos não mostravam bem, né? Ou o que os fatos escondiam de nós, né? É isso, meus caros, é isso. Por hoje está ótimo, né? Olha, um grande abraço para vocês, tudo de bom e um ótimo final de semana. E segunda-feira estamos de volta. Um abração, pessoal.